retornando para Deus, para a sua saúde e recebendo a restauração de saúde dele. Ele tem esperado por você, você tem ido para todos os outros lugares, você tem feito suas orações, mas você não retornou para ele de verdade. Mas após essa noite você vai retornar para ele porque você está tendo a revelação de que ele está lá. Que cada pessoa debaixo do som da minha voz tenha uma cura sobrenatural essa noite. Sabe o que significa? Não tem nada que pode impedir esse poder, essa cura sobrenatural. Essa cura sobrenatural se agarrando ao seu corpo agora e funcionando agora. Pode ser que você espere algum pouquinho, talvez você tenha imediatamente, talvez você tenha de repente um milagre, de repente um sinal, de repente uma maravilha, mas a cura ressurreta está nessa casa essa noite. O mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos está se levantando para você dentro da saúde agora. Esses são cultos históricos. Mistérios estão sendo descortinados para o corpo de Cristo, que de alguma forma tem sido escondido por causa de bons ensinos. Escondido por causa de bons ensinos. Tem tido bons ensinos no corpo de Cristo, mas existem alguns mistérios que não foram descortinados, que precisam vir para o corpo de Cristo nesses tempos de agora. Não é popular, mas é poderoso. Então, nesses ensinos, não busque popularidade, mas ouça com bastante atenção no Espírito, porque existe um poder que está disponível para os filhos de Deus agora e você precisa andar nisso. Você está numa sociedade doente. Nós estamos numa sociedade doente. Então, ensinar sobre saúde não é algo popular, porque algumas mudanças precisam ser feitas e algumas revelações precisam vir para impedir Satanás de roubar, matar e destruir os filhos de Deus que têm poder sobre ele. Então, esses mistérios descortinados, apostolicamente, profeticamente, precisam primeiro vir para os 5 dons ministeriais e então ser passados para o povo de Deus. E aí então o povo de Deus vai lá fora e vai ministrar para as pessoas em suas revelações, em seus estilos de vida, em suas manifestações, em suas próprias vidas, em seus corpos, em seu bem-estar e etc. E as pessoas os ouvirão. Agora o mundo está tomando controle com a popularidade. Nós temos que tomar conta com poder. Então, não fique desencorajado nesses ensinos. Esses ensinos eu tento fazer da forma que o Senhor quer que eu faça. Isso vai estender a sua vida, não simplesmente em quantidade, mas em qualidade de vida. A Bíblia fala sobre uma vida longa e satisfeita. Muito poucas pessoas veem esse tipo de vida. Então, existem algumas coisas que você precisa saber, que você precisa entender. Então, Deus está me colocando responsável apostolicamente para pregar essas mensagens como são mensagens pioneiras. Sabe o que é um pioneiro? Você vai em lugares onde nunca ninguém teve antes e criadores de caminhos. Então, você que está aqui, vocês online, vocês serão criadores de caminhos. Vocês criarão um caminho para a sua família, se eles ouvirem você ou não, mas você saberá o que dizer para eles, você saberá o que fazer. E porque você terá a revelação, você terá a unção, você terá o entendimento, você terá a revelação, você terá a sabedoria de que a igreja pode, de repente, é só uma porcentagem pequena da igreja que tem essa revelação. Uma porcentagem pequena. As coisas que você vai ouvir hoje
tem que ser no espírito. Você precisa estar ouvindo no espírito. Isso é acima de ego, precisa ser acima de empolgação, acima de emoções. Você precisa estar pronto para fazer uma imersão profunda nas coisas de Deus, para que a sua fé possa receber exatamente aquilo que Deus quer que você tenha. Desde que eu tenho começado a ensinar sobre essas séries, eu tenho visto muitos milagres. Eu tenho visto milagres nas vidas das pessoas, então eu oro para que Deus, essa noite, você possa chegar, pegar as coisas que o Senhor quer falar, que você vai ouvir coisas aqui essa noite que você nunca ouviu antes. Coisas provavelmente nunca estão escritas em nenhum livro. Nós estamos escrevendo o livro aqui essa noite. Então, se você... Depois, eu estou quase orando em línguas aqui. Essa noite... eu vou precisar pausar no meu ensino para você poder pegar. Em outras palavras, às vezes você vai ver eu titubeando um pouquinho, eu estou esperando para o Espírito Santo escrever no seu coração, para que você possa entender, ok? Então, Pai, nós te agradecemos para o Senhor nos dar ouvidos para ouvir, corações para entender, que a gente possa ouvir e ver o que o Senhor está falando, nos dá a habilidade para aplicar o que o Senhor está falando e nos dê o acesso para os resultados. Nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, eu quero que você anote bastante essa noite, pode se sentar. Gênesis capítulo 1. E eu quero que você agarre esse assunto. Isso não é um assunto normal, eu quero que você anote. Vivendo no domínio da saúde sobrenatural. Domínio da saúde sobrenatural. Existem instruções, revelações. São revelações que você precisará pegar no Espírito, na esfera do Espírito, para você cumprir esse assunto, para você cumprir isso. Fala comigo, saúde sobrenatural. Nós não estamos falando sobre um programa regular, nós estamos falando sobre, presta atenção, de criação divina, uma criação divina, uma saúde que foi criada divinamente, uma saúde que foi criada divinamente por Deus para seus filhos, para poder viver nessa saúde. Então, no natural não parece normal, ok? Não parece normal. Nós precisamos andar nisso, nós precisamos experimentar isso para isso se tornar uma realidade para você. Mas você precisa prestar atenção e seguir as direções e as instruções, ok? Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, vou ler 3 ou 4 versículos. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Isso é saúde, bem ali. Deus nunca ficou doente. Então, eu fui criado para ser saudável. A imagem e semelhança de Deus. Então, eu não sei. Pode ser o dedo ali, eu quero que você... Eu vou te levar para um versículo que vai clarear isso mais. Clareou para mim. Em Salmo 139, 14... Ele explica como que ele nos fez, como que ele criou nossos corpos. Salmo 139, 14, nós fomos assombrosamente, maravilhosamente. Olha essas palavras, assombrosamente, maravilhosamente e maravilhosas são suas obras. Mas isso não vai funcionar. Veja, Salmo 139, 14. Eu oro, eu te louvarei, aleluia. Olha o que ele fala, porque eu fui assombrosamente, maravilhosamente feito, criado. Maravilhosas são as suas obras. Essa é a imagem, essa é a semelhança. Nós fomos criados como ele, não para ficar doentes, para não ficarmos doentes. Ele nos deu um corpo para não estar doente. Os nossos corpos foram criados para combaterem doenças e enfermidades e nos manterem em bem-estar. Agora, nós estamos expondo as doenças e enfermidades. Como corpo de Cristo, nós estamos entrando nessa arena apostólica do entendimento de como Deus quer que seu povo viva, e aí ele volta. Isso vai contra muitos ministérios, muitos púlpitos não vão entender isso, porque eles não estão, se eles não estiverem debaixo de um apóstolo, eles não forem um apóstolo, eles não vão entender. Eles vão com as organizações, com as instruções organizacionais,
com a teologia que eles têm aprendido ao longo dos anos, tradição. Isso aqui é revelação. Isso aqui é revelação para o corpo de Cristo, para os últimos dias. Então agora, quando você pensa sobre, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, certo? E eu sou a imagem e semelhança de Deus. Fala comigo aqui. Ok, então, depois ele fala, eu fui assombrosamente, veja, porque eu sou, obrigado Espírito Santo, descreve que eu sou como Deus. Veja, eu sou um participante da natureza divina de Deus. 2 Pedro capítulo 1 fala sobre isso. Eu sou um participante da natureza divina dele. A natureza divina de Deus não pode ficar doente. Pode ser atacado, mas não pode ficar doente. E você precisa saber disso, que quando você está usando a sua fé e você entra nesse tipo de revelação, você fica poderoso. Então ele diz, porque eu fui assombrosamente e maravilhosamente criado. Veja isso, vê isso? Depois ele fala, porque eu fui assombrosamente, maravilhosamente feito, maravilhosas são as suas obras. Agora, a última parte diz, e a minha alma o sabe muito bem. Agora, o corpo de Cristo, a alma do corpo de Cristo não está sabendo muito bem sobre sua saúde, porque o púlpito não tem sabido como deveria sobre saúde. E aí, a rejeição, eu conheço a rejeição dos apóstolos, porque os apóstolos não vão e fazem as vontades das organizações, das tradições. Eu conheço grandes apóstolos. Eles não vão se conformar, eles não vão falar, eles querem que você ouça. Eles querem que você tenha o que é seu de direito. Eles não estão se preocupados se você está dançando ou não. Eles querem que você tenha o que Deus está falando, que você tem que estar com saúde. Você vai ficar dançando doente? Não, Ele quer que você esteja saudável e dançando. Eu preciso falar algumas coisas que vai te cortar aqui hoje, mas você entende o que eu estou falando? Eu estou falando para mim também. Ok? Você tem que voltar para Gênesis agora, porque eu vou propor algumas perguntas para você essa noite. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta agora. Eu não estou conseguindo encontrar, mas eu sei onde está. Quanta paixão você tem por saúde? Quanta paixão você tem por saúde? Quão forte você se dá conta de que a saúde é a sua porção no meio de uma bagunça de crentes que não sabe disso? Que eu sou suposto a estar saudável. Agora, nós lidamos com 4 coisas, que eu falei 4 coisas antes. Você precisa prestar atenção no que você coloca na sua boca. Número 1. Número 2. Eu não tenho na ordem cronológica aqui. Você precisa se exercitar, continuar se exercitando, se movendo. Não fique só sentado, você tem que se exercitar. Mantenha o seu corpo no posicionamento de movimento. Depois você precisa lidar com o estresse, o fator de estresse. Menos estresse. Pare de se estressar sobre as coisas. E uma das coisas de fazer isso é ficar no agora, no momento presente. Agora a fé é. Veja, você vê. Você não pode estar vivendo no ontem. Alguma coisa aconteceu errado ontem, alguma coisa fez uma coisa errada com você no segundo grau, você ainda está pensando naquilo. Deixa isso para lá. E depois, a saúde, ela pede por intimidade, o amor, andar em amor. 4 coisas. Anota essas 4 coisas. Que essas 4 coisas que o Senhor nos deu. Agora, uma grande lição nesse capítulo, volta para Gênesis. Gênesis capítulo 1, nós estamos lendo o versículo 26. Nós estamos falando sobre viver no quê? Numa saúde sobrenatural. Você já ouviu isso antes? Vivendo numa saúde, num domínio de saúde sobrenatural.
Quem sabe o que domínio significa? Alguém fala para mim o que significa domínio? O quê? É uma autoridade, um governo. Nas alturas. Quando você tem uma revelação do domínio, não tem nada que possa passar por cima do domínio. Você vai ver isso. O domínio, ele subjuga todas as outras coisas ao seu redor. Você está lendo aqui no texto. Vamos lá, Gênesis 1, 26. E Deus disse, façamos homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, e deixamos eles ter o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais, sobre toda a terra, o quê? Sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. Agora, isso é sobre tudo, não é? Isso é sobre doenças e enfermidades também. Isso é sobre Satanás, sobre demônios também. Nós estamos supostos a ter domínio. No nome de Jesus. Fala, no nome de Jesus. Isso é domínio, uma palavra de domínio. Não tem nada que possa passar por cima dessas palavras. Então Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. É homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Versículo 28, está comigo? E Deus os abençoou e Deus disse para eles, Ele os abençoou e falou com eles, fala, sejam frutíferos, estejam doentes? Não, multipliquem e reponham a terra. E fiquem debaixo da autoridade que está na terra? Não, ele falou, subjugue a terra. E ali está novamente. E tenha novamente a palavra, tenha domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do ar, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Isso é domínio, não é? Agora, vamos um pouco mais adiante. E Deus disse, veja, eu dou a você o quê? Toda planta que dá semente, que está em toda a face de toda a terra, de cada árvore, na qual tem a árvore que dá a semente, daquilo você comerá, terá por comida. Terá por comida. E para cada besta da terra, cada animal, cada ave do ar e cada coisa que se rasteja sobre a terra, onde existe vida, olha, ele deu o mesmo alimento para os animais. Eu dei para eles também toda planta verde para comer também. E assim foi. Versículo 31 te fala algo sobre Deus. E Deus viu tudo o que ele havia feito, e veja, era muito bom. E à noite e amanhã, sexto Deus. Tudo que Deus fez foi bom. Agora, vá para Provérbios capítulo 4 e vamos olhar para esse versículo 20 por um momento, porque nós vamos junto com esses versículos que eu acabei de ler. Eu falei que eu vou te fazer algumas perguntas, vou te mostrar algumas coisas que o Senhor me mostrou no Espírito sobre viver num domínio de saúde sobrenatural. Eu nunca havia ouvido isso antes. Você já ouviu isso antes? Quase 50 anos de pregação, eu nunca havia ouvido sobre domínio de saúde sobrenatural. Domínio de saúde sobrenatural. E depois ele colocou a palavra domínio, saúde sobrenatural, e depois ele me deu a palavra domínio. Você está comigo? Agora, para a gente poder pegar esse tipo de revelação e unção, Provérbios 4, 20. Provérbios capítulo 4, versículo 20. Agora, o que acaba... Meu filho, preste atenção às minhas palavras. Incline seus ouvidos aos meus ensinamentos. Olha o que... Não ouça o que todo mundo está falando lá fora. Depois ele fala, não deixe eles saírem diante dos seus olhos. Guarda-os dentro do seu coração. Veja, não só no seu ouvido, no seu olho, mas no seu coração. Porque eles são vida para todos aqueles que encontram. E olha o que ele fala. E saúde para toda a sua carne. Então, existe uma parceria que precisa ser feita. Você precisa chegar na revelação e no entendimento que você não pode utilizar versículos. Você tem que colocar o versículo dentro de você para Deus falar com você e te dar uma unção para você andar nessa unção. Você me acompanha? Agora, não existe nenhum caso que esteja contra a saúde que Deus não possa lidar. A idade não importa. Sabe por quê?
Porque Deus é um Deus eu sou. Então, 40 e 80 é a mesma coisa para Ele. Agora, os homens vão te falar, não, você está nesse estágio na sua vida. Que estágio? Estágio de idade. Não, isso não é de Deus. Todo mundo debaixo do som da minha voz pode pegar essa noite coisas que eu vou falar para você essa noite. Se você ouvir o que o Espírito Santo está te falando, você consegue pegar onde você está e começar do zero, novinho em folha, com poder, com glória, com força, com saúde. Alguns de vocês ainda estão vivos porque estão debaixo do meu ministério. Pode falar o que você quiser falar, mas eu sei que eu estou vivo porque eu estou debaixo do meu ministério. Você sabe mais do que uma pessoa normal. Você sabe mais do que uma pessoa normal. Você pensa... As pessoas não estão recebendo o que você está recebendo. E eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre a unção, estou falando sobre Deus, o que Deus quer que você tenha. Ok? Deixa eu te levar para outra coisa. Agora, quando a gente fala sobre um domínio de saúde sobrenatural, o Espírito Santo puxou minha atenção para um outro aspecto que eu quero que você lembre. Curas sobrenaturais. Você é curado no sobrenatural. Em outras palavras, Deus faz algo que os homens dizem que não pode ser feito. Então, de hoje em diante, você vai reconhecer que você é um filho ou uma filha ou um candidato para uma cura sobrenatural. Quando todo mundo estiver falando, fecharem os livros, colocarem as mãos para baixo, olhar para você, não tem nada mais para fazer, mas aí você vai lembrar. Isso já aconteceu com meu filho e com a minha filha que estão sentados aqui essa noite. A esposa dele não aceitou o que o médico falou. Os médicos falaram que não podiam fazer mais nada, mas ele recebeu uma cura sobrenatural. Eu vi milagre outro dia. Uma mulher recebeu uma cura sobrenatural. Veja, ela não era suposta receber, mas ela recebeu. A enfermeira disse, eu não entendo isso. Ela era suposto ter ido para o outro lado, mas ela foi para outra direção. Cura sobrenatural que eu estou falando. Agora abra para Jeremias 33. Agora, no versículo 6, eu quero que você veja isso, mas eu quero que você entenda agora o que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre saúde sobrenatural. Nós estamos falando sobre tirar você de onde você está agora para onde você é suposto estar. E você vai seguindo o plano divino de Deus. Ok? Ok? Em outras palavras, nós não estamos falando sobre ser popular aqui. Nós estamos falando em viver uma vida poderosa. Nós estamos falando em estar num posicionamento onde Deus quer que nós estejamos. E você que está aqui, vocês online, quantos tem online? Você está trazendo isso para frutificação. Deus vai usar você para falar para outras pessoas, outros cristãos. Você não precisa passar por isso. Você vai ter a revelação, você vai ter a unção e você vai ter a manifestação e a demonstração na sua vida. É isso que eu tinha. Aqui é onde eu estava, mas aqui onde eu estou agora. Quantos de vocês creem nisso? Quantos de vocês acreditam nisso? A sua fé vai ter que te levar para ali. Você gostar de mim ou não gostar de mim, não vai fazer isso, não vai. É a sua fé que tem que te levar nisso.
Você me acompanha? Você vai precisar deixar o Espírito Santo ministrar você. Isso é coisa poderosa. Isso é pioneirismo. Isso é criador de caminho. Isso está criando uma trilha. Isso é apostólico. Isso é profético. Eu não sou só ensinando isso. Eu estou declarando e decretando isso sobre você. Então, algumas coisas, se você estiver aberto essa noite, algumas coisas serão transmitidas a você para que você vai ter sonhos e visões e você vai estar lendo o versículo e de repente a revelação vem a você e você vai fala, vem cá, vem aqui, deixa eu te falar isso. Você vai contar para alguém, deixa eu te mostrar o que o Senhor falou para mim. Alguma coisa está entrando em você agora. Não é normal. Isso é uma esfera que Deus quer nos levar para essa esfera. Nós não só estamos lidando aqui na Word of Life, nós estamos lidando com todo o corpo de Cristo essa noite. Algumas pessoas vão ouvir essa pregação daqui a 10 anos e vão receber e pegar o que precisa, porque a igreja precisa disso. Deixa eu falar outra coisa, os ministros precisam disso, púlpitos, pastores, sim, evangelistas, eles precisam disso, para que eles possam ir para o versículo 12 e ensinar o povo, o Efésios 4, 11 e 12 que eu estou falando. Agora, em Jeremias 33, 6, eu quero que você veja isso. Eu já falei, juntamente com o que eu já falei até agora, para fazer uma conexão. Nós estamos ensinando aqui, mas também estamos transmitindo coisas a vocês. Isso é um versículo poderoso. Agora, as pessoas pegam esse versículo e falam, não está falando sobre saúde, está falando sobre as pessoas que estavam em problemas. Nós temos muita teologia. Eu já vi esse versículo. Veja, eu trarei saúde e cura. Duas palavras, saúde e cura. Que tipo de cura que estamos falando? Sobrenatural, cura sobrenatural. Nós não estamos falando de cura normal, padrão normal. Nós não estamos falando sobre tratamento. Nós estamos falando sobre chegar num poder que a pessoa não consegue lidar. É um poder sobrenatural. Então, a sua doença, a sua enfermidade, ou qualquer coisa que tentar vir sobre o seu corpo, você vai ir de encontro com isso, com um poder que eles não conseguem lidar. Você precisa decretar de vez em quando, as mãos do Senhor estão sobre mim. Então aqui, nesse versículo, veja, eu trarei cura e saúde, certo? E eu os curarei. Eu não estou pedindo a permissão para ninguém. Eu não preciso saber qual é o tipo de doença ou enfermidade. Eu sou o curador. E eu os revelarei a abundância de paz e verdade. Aqui estamos nós. Vamos lá. Eu quero que você anote algumas dessas coisas, porque isso vai entrar para a história. Muitas pessoas receberão suas saúdes que precisam aqui. Sabendo como se render ao poder da saúde sobrenatural. Agora, você pode correr e passar por cima de Romanos 12, de 1 a 3. Vamos lá, o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Você pode passar por 1 Tessalonicenses, anota aí, 5, 23 e 24. Santificando o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Você pode passar por Hebreus 4:12, sempre tendo uma operação divina acontecendo no seu corpo, sempre tendo uma operação divina. Essa operação divina, você precisa separar o seu corpo da sua mente, porque a sua mente vai te manter doente, a não ser que você a renove.
Então, a palavra de Deus é a única coisa que consegue colocar uma operação completa em você. Essa cura sobrenatural e essa saúde sobrenatural, nesse domínio de saúde sobrenatural. A palavra de Deus é o único remédio. Você precisa ter fé para isso, ok? Agora, essas duas coisas, uma coisa que eu disse, o que eu estou a ponto de falar agora, eu deveria ter falado antes. Primeiro de tudo, para você poder realmente ter fé para isso, você precisa saber que o Pai fez isso possível para você ser curado de todas as situações. O seu milagre, os seus sinais e suas maravilhas estão sentando sobre sua saúde agora. Nós estamos falando sobre saúde milagrosa. Nós estamos falando sobre saúde de sinais. Nós estamos falando de maravilhas de saúde. Nós estamos falando de saúde imediata. Nós estamos falando de saúde de repente. Pode acontecer a qualquer segundo. Veja, Deus não tem um calendário. E Ele não está usando um relógio. Ele não lida com o tempo, ele é sobrenatural. Então, a qualquer momento, aqui agora, online, em qualquer lugar, pessoa conectada, qualquer doença que você esteja lidando, Deus pode entrar agora e apagar isso. Porque Ele presta atenção, Ele vela pela sua palavra para fazer acontecer. Eu estou pregando a palavra dele, Ele está velando aqui. E Ele me garante na palavra dele. Ele garante quando a palavra é pregada. Mas você precisa estar completamente persuadido de que Deus pode fazer exatamente o que Ele diz. E Ele pode. Fala, Ele pode. Veja, você precisa continuar falando com você mesmo. Agora. Então, isso é uma engenharia no espírito que você precisa ouvir. Essa noite, porque nós estamos falando sobre viver no domínio da saúde sobrenatural, fala vivendo no domínio da saúde sobrenatural. Em outras palavras, você domina sobre doenças e enfermidades, você domina sobre Covid, qualquer outro nome que possa surgir. A partir de hoje em diante, qualquer nome que surgir, você tem que saber que você é um dominador. Mantenha o seu domínio. Esse ensina para te colocar no domínio. Volta e lê de novo. Lê de novo. Anota. Fique firme. E deixe o Espírito Santo colocar poder em você. Não medo. Agora ouça com bastante atenção, porque isso é o tráfego aqui. Tem um tráfego aqui na via expressa do Espírito. Apostolicamente, uma revelação apostólica e pioneira. Criador de caminho. Ouça, que está trilhando um trilho, uma unção de criar um trilho está para entrar na sua saúde. Eu vou ler novamente. Você tem que pegar isso, filhos. Você tem que pegar isso, você tem que pegar isso. Você tem que pegar isso. Portanto, você está sendo chamado. O que eu disse? Você está sendo chamado. Você está sendo chamado. Você tem que responder a esse chamado. Mas ele tá aqui, você está aqui por um motivo. Ele trouxe você aqui por um motivo. Então, o que ele falou? Está te chamando você para quê? O que ele mandou te falar? Então, você está sendo chamado para um pioneirismo, um apostólico sobre sua saúde. Isso é um domínio sobrenatural de saúde. Que a igreja sabe isso muito pouco sobre. E o mundo não sabe nada sobre isso. Essa mulher, sendo uma filha de Abraão, não deveria ser liberta disso? Filha, sua fé te curou. Eu não posso fazer nada se você não me der fé. E você não pode me dar fé se você não tiver ouvido a palavra sobre isso. Você está ouvindo, você vai para casa com um domínio de saúde sobrenatural, uma unção de domínio para a saúde sobrenatural sobre você. Não importa o que o seu corpo esteja falando. O seu corpo não sabe sobre o que ele está falando. Você pode mudar o seu corpo. Eu vou te dar novamente isso.
apostólico, pioneiro, revelação pioneira apostólica, criadora de caminho, criando uma unção de criar um caminho do tipo de saúde de Deus. Você está ouvindo? Agora, aqui está a instrução. Para andar nesse tipo de saúde, o homem total precisa estar totalmente debaixo da vontade de Deus. Fala comigo, alguém. Para andar nesse tipo de saúde, o homem total precisa ser mantido debaixo do controle da vontade de Deus. Como eu faço isso? Pela fé, pela oração, pela meditação, pela revelação, pela sabedoria, pela revelação, pelo entendimento de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança dele, certo? O Espírito dele está dentro de você, certo? Então por que o seu corpo está governando sobre você? O seu corpo fala, eu estou doente. Você fala para ele, cala a boca. Eu vou colocar um remédio sobrenatural em você. A palavra de Deus, eu vou encher você com a palavra de Deus. Ele me enviou a palavra dele e me curou. E ele manteve 3 milhões curados, lá o povo de Israel. Eu vou te dar mais versículos daqui a pouco. Ele me disse para eu te falar isso. E você é um povo especial essa noite, porque muitos não andarão nesse tipo. Isso é um fluir de revelação. Muitos não saberão que isso é um fluir de revelação. Isso é um fluir de revelação e é preciso de fé e separação. Fé e separação. Em outras palavras, você não conseguirá ouvir o status quo lá fora, o que todo mundo fala. Você não poderá estar naquele círculo onde eles falam sobre os mesmos níveis. Você está com expectativa. Deus vai fazer um outro nível só para você. Esse é o tipo de Deus que Ele é. Ele vai fazer isso, ok? Então, muitos não saberiam que isso é um fluir de revelação. É preciso de separação e fé. E Ele depois disse para mim, mas anote isso. Isso é uma provisão divina de Deus. Em outras palavras, você veio aqui essa noite e Deus está te dando uma provisão divina que você não sabia nada a respeito. Mas Ele está trazendo você para um lugar de saúde, de domínio de saúde sobrenatural, para você dominar sobre doenças e enfermidades. Porque você vai saber o que vai fazer com o seu corpo, você vai saber como alimentar o seu corpo, como se exercitar. Todas essas coisas, as pessoas ficam tão espirituais e não querem falar sobre isso, elas só querem orar. A oração e comer corretamente. E a oração, tem coisas que você não consegue nem orar sobre a comida que você está comendo. Você entende? A igreja não quer falar sobre isso. A igreja, os ministros, eles querem ser populares. Isso não é uma mensagem popular. Não, quantos de vocês estão online? Algumas pessoas estão aqui, eles falam, ele vai ensinar. Alguns nem vieram porque vai ensinar sobre saúde hoje. Algumas pessoas estão vindo e estão entrando em sua saúde. Quando você sabe que não precisa ser popular, você consegue pregar. Quando você não fica preso na multidão, você consegue pregar. Porque somente o remanescente que vai ouvir coisas do tipo que eu estou falando. Você sabe quão avançado você está. Pela primeira hora que nós estamos falando sobre isso aqui, eu estou falando de Deus, estou falando do Espírito Santo, estou falando de revelação. Você sabe quão avançado na dimensão que você já entrou, o seu domínio já mudou a sua dimensão. Você sabia disso? Você tem que ler isso, assistir isso de novo e de novo. Isso não é ensinozinho de escola dominical. Mas anote isso, que isso é uma provisão divina de Deus. Ouça, retornando para Deus, para a saúde. Retornando para Deus, retornando para Deus. Veja, quando você retorna, você começa a seguir o plano dele. Veja, os planos dos homens não tem mudança, não fala sobre mudanças. Eu vejo você mês que vem.
Just eat what you want. Come o que você quiser, Stay up long as you want. fique acordado tão tarde quanto você quiser. I got you covered. Eu cubro você, tá tudo certo. How that working for you? Como é que isso está funcionando para você? You see what I'm saying? Você entende o que eu estou falando? Então você precisa ter o entendimento. Nós vamos voltar para aquele versículo. Deus falou para você o que comer. He told the Ele animal falou what to para eat. Adão o que comer. And the animal E kept them para os in animais mantiveram seus alimentos, seu menu. Nós somos inteligentes, nós mudamos o nosso menu, viemos com uma dieta diferente. There's no one in the sound Não of my existe voice ninguém debaixo do som da minha voz that cannot be que healed. não possa ser curado. There's no one in the Não sound tem of my ninguém voice. debaixo do Yes, som you da minha have voz, things that try to stop you, coisas que but tentaram you parar got to você, know. mas você precisa saber e continuar andando pela fé, continuar não andando pelo que você vê ou pelo que você sente, e continuar fazendo aquilo que Deus fala para você fazer as mudanças. Like I said, Como I eu talk about disse, 4 or 5 eu members I falei know in this 4 church ou right 5 now, membros tonight. dessa igreja aqui essa noite. But it's more than that. Tem mais I do saw another one que, just now. isso, que estão milagrosamente Wouldn't be curados. here. Não estariam aqui They wouldn't have the se right não teaching. tivessem recebido o And ensino now God correto. taking us E far. Deus está nos levando mais adiante ainda. Oh. Ah, Oh, my goodness. meu Deus. You remember the scripture we read Você in lembra o Genesis, versículo right? que a gente leu em Gênesis, certo? A gente leu Proverbs, Gênesis e Provérbios, lembra? E nós lemos em Jeremias 33:6, certo? Eu quero que você leia esse versículo de novamente, porque eles são correlacionados ao que Deus está falando aqui. Agora, I'll make this statement eu again, vou but I'm falar gonna isso say the next novamente, statement mas right eu vou behind falar it, I want outra you to coisa catch em it. seguida para você pegar. This revelation Essa revelação of de supernatural health dominion, domínio de saúde sobrenatural, but make note that this is mas divine anote que provision isso é from uma God provisão through His divina de word. Deus para a sua Alright. palavra, através da palavra dele. And the next statement E a is próxima coisa que eu vou falar é, você tem que pegar isso. that cannot Isso não pode be stopped ser by impedido no power. por nenhum outro poder. Once you get it, Uma vez que você pega isso, uma vez que você entende isso, uma vez que isso se torna uma revelação para você, isso não pode ser impedido por nenhum outro poder. are you getting this? Você está pegando isso? Isso não pode ser impedido por nenhum outro poder. Your healing, A sua cura, a sua libertação e a sua saúde não podem be stopped ser impedidas by no power. por nenhum poder. Your healing A sua cura and your health e a sua saúde and your long e a sua vida longa e satisfeita cannot não podem be stopped ser impedidos by no power. por nenhum poder. When you are Quando você functioning funciona and operate e opera under a revelation debaixo da like revelação como essa this from God, de Deus, you're in a different você está category. numa categoria diferente. Você não é uma pessoa normal. You're walking in Você está divine andando footsteps. em passos divinos do Senhor Jesus Cristo. Domínio, nós estamos falando sobre domínio de saúde sobrenatural. Nós estamos falando de qualquer coisa que surja, vai encontrar com domínio. Qualquer coisa que surgir na sua vida vai se deparar com poder sobrenatural vindo da sua boca, vindo dos seus olhos, vindo da sua mente. Porque você sabe que você tem uma cura sobrenatural chamada Deus. Deus é o meu médico. Eu uso os médicos às vezes, no tempo de crise, se precisar, faço check-up, mas Deus é o meu médico. Se o meu médico levantar a mão pro alto e falar que não pode fazer nada, eu conheço um médico que não pode ser impedido por nenhum outro poder. Agora ouça com bastante atenção. Ouça, eu preciso concluir já. Ouça. Retornando para Deus para cura e recebendo
a restauração de saúde dele, retornando para Deus, para a saúde e recebendo a restauração de saúde dele. Ele tem esperado por você, você tem ido para todos os outros lugares, você tem feito suas orações, mas você não retornou para ele de verdade. Mas após essa noite você vai retornar para ele, porque você está com a revelação de que ele está lá. Que, eu vou dizer, que cada pessoa debaixo do som da minha voz receba uma cura sobrenatural essa noite. Você sabe o que isso significa? Isso significa que não tem nada que possa ser impedido. Nada pode impedir esse poder, essa cura sobrenatural. Em outras palavras, eu creio que uma cura sobrenatural está se agarrando agora no seu corpo. Oh, Jesus! E funcionando agora, operando aí agora. E pode ser que talvez você espere um pouquinho, pode ser que talvez seja imediatamente, pode ser que talvez seja de repente, pode ser que de repente um milagre, pode ser de repente um sinal, pode ser de repente uma maravilha, mas a cura ressurreta está nessa casa essa noite. O mesmo Espírito, abra em Romanos 8, o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos está bem aqui levantando você para a saúde agora. Glória a Deus. Olha Romanos 8:11 rapidamente. Alimente-se da palavra. O mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo dos mortos está levantando, ressuscitando minha saúde essa noite. Fala. O mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo dos mortos está também ressuscitando a minha saúde essa noite. Você tem que falar isso, você tem que acreditar nisso, você tem que falar isso, você tem que declarar isso, você tem que decretar isso, você tem que se agarrar nisso. Eu peguei, é meu. Agora, alguém aqui recebeu algo. E você está lidando com isso por há muito tempo. Voltando para Deus, para a saúde, recebendo a restauração de saúde dele, a revelação de saúde, o avivamento de saúde, a realização de saúde, a manifestação e demonstração. Recebendo a restauração de saúde dele, fala restauração de saúde, revelação de saúde. Oh, isso é importante. O que nós estamos lidando? Uma revelação de saúde de Deus. Em outras palavras, o Espírito Santo está revelando saúde sobrenatural para nós, de Deus, da palavra de Deus. Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela é o quê? Ela é a espada do Espírito. Em Efésios, ela opera em nós, mas não normalmente, sobrenaturalmente. Você vê? Você está vendo isso? Agora, a pergunta é: onde você está? Quanta expectativa? Quanta... Essa palavra agora. Quanta visitação você está tendo em cima dessa expectativa? Você, olha ali, vivendo no domínio da saúde sobrenatural. Vai tentar encontrar um livro sobre isso. Veja, isso veio do céu, isso é apostólico. Eu preciso continuar falando isso, porque isso, você está ouvindo um nível de saúde do céu. Isso é um outro nível. Deus, você vai ter visitação, filho. No seu devocional, Deus vai vir falar com você. E você vai falar: o que você quer, filho? Você vai dizer: eu quero essa saúde sobrenatural, esse domínio de saúde sobrenatural. Deixa isso funcionar em mim. Deixa isso funcionar em mim, Senhor. Não vá para casa e coloque essas anotações lá no seu armário. Isso não é normal. Isso aqui é mais alto do que qualquer acadêmico. Unção acadêmica. Unção e acadêmico. Unção e acadêmico. Você vê a diferença? Educação, revelação. A igreja é suposta ser diferente.
spirit, Espírito supernatural. sobrenatural. Você vê? That's how we function. É assim que nós funcionamos. Tá comigo? Not understanding what Vocês happened estão to you? entendendo o que está acontecendo com você? Hã? Say that subject. Fala aquele assunto de novo. Vivendo no domínio da saúde sobrenatural. Fala novamente. Vivendo no domínio da saúde sobrenatural. I have to say it a third time. Hold Eu vou up. falar para você falar novamente. Eu quero que você veja duas palavras, três palavras. Living, Vivendo, supernatural, and dominion. sobrenatural e domínio. Now say it again. Agora fala novamente. Vivendo no domínio sobrenatural da saúde. Agora senta aí. Eu quero que você anote mais coisas. Turning back to God for Voltando help para Deus para a saúde. Fale comigo. Voltando para Deus para a saúde and e receiving recebendo His health restoration, a restauração da saúde dele. health revelation, A revelação da saúde. health revival, O avivamento da saúde. realization, A realização da saúde. A manifestation, manifestação. and E a demonstration. demonstração, as demonstrações. Oh, this is the question. I asked Essa é a that question. pergunta que eu I know fiz. it's in his notes Eu sei somewhere. que estava na anotação, eu quero fazer essa pergunta. How much passion? Quanta paixão você tem para a saúde? Em outras palavras, how convinced quão convencido are you are at você this está stage in your life nesse estágio na sua vida that health is de que a possible? saúde é possível? How long Quanto tempo have you been settled você tem in aceitado, that position? ficado nessa posição, Almost hopelessness. se contentado com essa posição quase sem esperança? Você não pode só ter fé para a saúde, você tem que ter esperança para a saúde. Você tem que se ver saudável e aplicar sua fé nisso. E a fé vai fazer acontecer. If you have Se você tem too much confidence muita in man, confiança nos homens, you're not gonna walk in você this. não vai andar nisso. 'Cause man gonna Porque os control homens your- vão controlar your dimension. a sua dimensão. He gonna tell you Ele it's vai as te far as you falar, go. é só, aqui é o tanto só que você consegue ir. But you gotta hear Mas God's você tem que voice ouvir a voz de Deus, saying, dizendo, come up higher. venha mais para cima. I got you. Eu garanto você. You're my child. Você é meu filho. Nobody else is supposed to own Ninguém you. é suposto a colocar limite em você. Nobody's supposed to have the last Ninguém word tem in que your ter a life última palavra sobre a but sua me. vida, só eu. It's a good word after this. Isso é uma boa palavra depois disso. Why let others Por que decide how deixar healthy outras you can be? pessoas decidirem quão saudável você vai ser? Anota isso aí, anota isso, não fica olhando. Por que deixar os outros decidirem quão saudável você pode ser? Quando Deus te falou, eu tenho a última palavra. That's why I give É you por this isso que eu book, te this dou Bible. esse livro, essa Bíblia. É por isso que eu te mostrei. Quando os homens retornarem para mim, qual foi aquele médico que falou? Ezequias, que falaram que ele ia morrer. Ezequias falou assim, eu estou servindo o Senhor muitos anos. Ô Senhor, Ezequias chamou Deus no carpete. E Deus amou isso. Ele falou, eu gosto dessa fé. Esse homem falou, não vai morrer agora não. Ele falou, Deus, eu estou servindo o Senhor. Eu estou andando para aí, eu estou frequentando a igreja Word of Life 30 anos. E você fala que agora é o dia que eu quero viver mais longo, Senhor. O que o Senhor vai fazer? O Senhor, ele se colocou. E se você conhece a verdade, e você chega nele na verdade, ele não vai para outro caminho. Ele ama isso, ele ama isso. Tem momentos, o Júnior, meu filho mais velho, nós estávamos em situações que o Júnior teve uma melhor resposta que eu. Não foram muitas vezes, mas ele tinha uma resposta melhor que a minha. Mas eu não pude passar por cima dele porque eu era o pai dele. Ele teve a resposta certa. Então você precisa entender isso. Você precisa entender que você governa sobre Satanás quando você tem uma revelação melhor. E aí Deus, olha Isaías 55:11. Deus não pode voltar para trás na palavra dele. Deus fixou de tal forma que você trazer a palavra dele diante dele, ele faz exatamente o que você faz, porque ele é Deus. Você fala porque ele é Deus. Ele fala, a minha palavra não vai voltar para mim vazia. Ela vai cumprir aquilo que eu enviei para fazê-la.
Are you listening? Você está ouvindo? Are you getting blessed? Você está sendo abençoado? Are you moving into Você está another dimension? movendo em outra dimensão? Now you gotta meditate Agora, você this precisa and meditar pray nisso over e orar it, sobre feed on isso it. e se It not alimentar only comes disso. like a Sunday Isso school não vem lesson. como se fosse uma lição de dominical somente. So why let Então, others por que decide deixar how outras healthy pessoas you can decidirem be? quão saudável Now, what você we vai do? ser? I made a statement just now. Eu falei algo agora aqui. Where have the church been? Onde que a igreja tem estado? No, Não, answer me. não Where me have we responde. Onde é a igreja? Onde você tem Don't estado? sit there like you don't know Não what I'm sente talking aqui, about. fale Who been e haja deciding como se how você healthy soubesse you o que eu tô wanna falando. get? Answer me. Quem Somebody quem answer me aqui, up onde here. você tem estado? Alguém me responda aqui em cima. Quem tem decidido quão saudável você vai estar? Os médicos e a farmácia, a indústria farmacêutica e outras pessoas têm decidido quão saudável você vai ficar. You say, yes, sir, Você yes, diz ma'am. sim, senhor, sim, senhora. My wife- Minha my wife esposa went for a checkup, foi and para the fazer o lady said, check-up dela, "Where your a husband senhora at?" falou, cadê I seu know you marido? ain't no medicine, Eu sei que ele não gosta de tomar that's remédio, a question. ele faz me pergunta, um monte de perguntas. O médico falou para minha esposa, é a minha médica. Ela falou, ele faz muitas perguntas. I don't think I need to Para write que é that. isso? Eu não tomo qualquer coisa não vou tomar agora não, vou levar isso e vou ver. Para que She said, serve "I know isso? he-" she said, Ele "I faz ain't- todos I os ain't tipos de messing with you perguntas. because Eu não he- vou I me know he meter is." muito com você porque eu sei como ele é. Falou para minha esposa. And it doesn't mean I won't take E it. não significa que eu não vou tomar o remédio. I'll take it if I have Eu to tomo take se precisar tomar. it. You understand? Você entende? It's an assistant Mas é um assistente. Mas não é a resposta, o remédio. to don't get your little feelings hurt. Então não fique com suas emoções machucadas aqui. So here's a question. Então aqui tem uma pergunta. Why let others decide Por how que healthy deixar you os can be? outros Here's decidirem another quão question. saudável você vai ficar? Uma outra pergunta. Deus quer que você esteja saudável? O que eu disse? Deus quer que você esteja saudável? Why don't you fully agree and Por que você não cooperate? concorda completamente e coopera com Ele? Why don't you fully Por que agree? você não God, concorda completamente? just tell it, Deus, God, fala para Ele, you want me Deus, healthy. você quer que eu esteja saudável? Tell me what I'm not Fale para doing mim I o que should eu be não doing. estou fazendo que deveria estar fazendo. Oh, it went up to 1,009 now. Somebody might have called Aumentou, somebody. lá o online aumentou a audiência. Alguém deve ter ligado para alguém. O apóstolo está falando Well, lá. you go over 1,000 every time. Sempre passa de 1000 pessoas assistindo online. Look at this. Olha, Turn to abra em Romanos 9:1. 9:1. Your body's O not gonna seu get you corpo não vai te dar a cura, healed, 'cause it can't. porque ele não pode, porque ele não sabe o que fazer. There's a word Existe uma palavra que eu quero que você pegue aqui, Romanos 9:1, que passa por cima da sua mente. É uma palavra que te coloca no momento presente. A sua consciência. A sua consciência. Olha em Romanos 9:1, fala, eu digo a verdade, eu não mento. Minha consciência fazendo também testemunho com o Espírito Santo. Isso precisa ser feito através sobre a sua saúde. Agora, preste atenção no que eu vou falar para você agora. Você precisa permitir o Espírito Santo a criar uma consciência de saúde em você e apresentar o seu corpo para Deus. Uma consciência de saúde. Fala, consciência de saúde. Veja, nós temos estado inconscientes sobre nossa saúde. Oh, Jesus! A igreja tem estado inconsciente. Satanás tem nos colocado numa situação inconsciente e o sistema do mundo tem colocado a igreja, o crente, numa posição inconsciente de seus direitos divinos, de serem saudáveis. Não importa quem você seja, não importa quão jovem você seja, não importa quão doente você esteja. Você tem o direito de estar saudável, de ser saudável. Fala, eu tenho o direito de ser saudável. Trabalhe isso na sua consciência. Pense saúde. Fale saúde. Agora, pergunta. Eu vou concluir com isso. Eu tenho uma pergunta aqui. Porque eu sei que eu já passei por isso muitos anos atrás. Eu fiz isso muitos anos atrás. Quando eu como, eu nunca me preocupava. Como que meu corpo consegue funcionar com essa comida? Eu não pensava. Eu comia. Eu comia chile, queijo, de qualquer biscoito. Eu comia todas essas porcarias. Coelho, esses animais todos. A maioria das pessoas simplesmente come.
You ain't got, you don't know what it is. Você não sabe o que está comendo. The only thing A you única coisa que dealing with você a está whole lidando está lidando com um gosto. G-O-S-T-O. Está lidando só com sabor. Com S-A-P-O-R. Você me acompanha? É só o sabor. Oh, isso aqui é saboroso, isso aqui é uma delícia. Eu não sei o que isso está fazendo pro meu fígado. O que está acontecendo com o meu rim com isso? Você não pensa. A maioria das pessoas... Alguém aqui, todo mundo aqui é culpado disso. Nós sentávamos e comíamos e pedíamos o que queríamos comer e não estávamos nem aí com o que fazer com o nosso corpo. Tanto tempo, alguns de vocês agora estão desligando aqui a TV em cima de mim, estão fechando o olho, porque não agora diminuiu a audiência ali. Nenhuma consciência, simplesmente comendo. E esse corpo que ele te deu assombroso e maravilhoso, ele é um médico, mas ele precisa, esse corpo é um médico, mas ele precisa de certos nutrientes para entrarem ali para funcionar certo. E nós sabemos que o nosso corpo são poderosos, porque nós estamos aqui ainda, certo? Mas agora Deus está nos ensinando, a próxima vez que você pegar o garfo, que você estiver levando para sua boca, veja, isso aqui é doença ou enfermidade? Ou isso aqui vai ajudar o meu corpo a fazer uma saúde boa? Eu preciso te colocar numa crucifixão de alguma forma. Ou só simplesmente tem um sabor bom? Quanto tempo que o sabor dura? Então, Deus falou para mim, você não pode lidar, eu não estou julgando você, mas eu preciso deixar você chegar num posicionamento onde você se auto-julga. Você fala que você quer estar saudável, o que você está colocando na sua saúde? É saudável? E bebendo. Coca-Cola. Eu gosto da minha Coca-Cola, eu amo minha Coca-Cola. E aí vem a pergunta, a sua Coca-Cola te ama? Presta atenção, eu estou te ensinando agora. Eu sinto o Espírito Santo aqui, porque a igreja precisa ouvir isso. E você sabe que tem o caminho estreito e a portão estreito, e o caminho largo e a porta larga, né? Então, não deixe a porta larga, o portão largo, os viajantes do portão largo te fazerem ficar com raiva. Porque você está aprendendo coisas aqui. Deixa eu concluir. Eu só mexi na introdução essa noite. O seu corpo foi criado para a saúde ilimitada. E o inimigo não quer que você saiba saber como andar nisso. O seu corpo é divino. O seu corpo foi criado divinamente para a saúde. O inimigo não quer que você saiba disso. Então ele não quer que você ande nessa saúde divina. Oh, meu Deus. Eu dei a vocês, já vou concluir, ponto número 1. Eu só dei no ponto número 1. Assim é o como, aqui é como. O que eu estou falando sobre vocês. Eu vou te dar o versículo, Romanos 12, de 1 a 3, eu disse mais cedo. Hebreus 4, 12, eu quero que você junte esses versículos. Hebreus 4, 12, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, e Provérbios 4, de 20 a 23. Eu quero que você estude esses versículos, medite nesses versículos com essa lição essa noite. Aqui é como. Tudo que eu falei essa noite, assim é como vai funcionar. Romanos 12, de 1 a 3, apresente o seu corpo, renove sua mente, e você mantenha, cuide da medida da sua fé da forma correta. Para você ter um corpo santificado, você precisa ter saúde. Para você ter a santificação expulsa doença e enfermidade. Você tem um espírito santificado, uma mente santificada e um corpo santificado. E você olha para 1 Tessalonicenses 5, 24. O 23 fala, olha o versículo 24 fala, 1 Tessalonicenses 5, 24, olha o que o versículo 24 fala. Tudo que eu falei sobre essa noite, fiel é Ele que te chamou, que também fará acontecer, se você o deixar. Então é por isso que eu falei sobre a Coca-Cola, o seu garfo.
Eu fui para casa, eu tive que ir para a cidade para fazer uns negócios, e eu voltei e falei com a minha esposa, falei, como está indo bem, amor? Você exercitou? Ela falou, exercitei. Eu andei 3 milhas, ela falou. Então, eu tinha meia hora. Geralmente, eu exercitei 3 milhas também. 3 milhas também. Quando eu voltei, eu vou falar pra ela que eu exercitei. Se ela me perguntar quanto tempo você andou, eu vou dizer pra ela, 3 milhas. Eu tava suando, mas eu andei. Quando eu voltei, eu falei, também quero falar pra ela que eu andei 3 milhas também, não menos. Meu terno tá super bom, ó, vê. Eu quero que você veja isso. O plano que Deus tem para você. Eu lembro, se você olhar minhas fotos atrás, meu estômago enorme. Enorme. Eu não chego mais assim. Eu estava fora do trilho. Estava fora do trilho. Mas Deus me trouxe de volta para o trilho. E você fala sobre energia. Eu me sinto muito bem. Como você se sente? Não minta. O que você tomou para se sentir bem? Saúde sobrenatural traz glória para Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Estude isso. A saúde sobrenatural, talvez eu vou voltar lá na próxima. Traz glória para Deus. Anota aí rapidamente. Satanás não quer que você saiba sobre esse tipo de saúde. João 10:10. Se você souber disso, ele não pode mais roubar de você. Ele não pode te matar. Ele não pode te destruir. Você está muito ocupado andando na saúde abundante. Ele fala que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para ter vida e vida abundante. E Satanás não quer que você saiba sobre esse tipo de saúde. Coloque lá de novo o tipo de saúde que nós estamos falando. Uma saúde sobrenatural. Coloca lá de novo no telão para as pessoas verem. Deixa as pessoas anotarem, passarem, tiverem a anotar. Vivendo no domínio da... Satanás não quer que você saiba disso. Veja, Satanás, ele não consegue roubar se você sabe. A tranca na sua porta é a revelação. A tranca da sua porta é a revelação. Anota isso aí, eu vou dizer, quero falar com você sobre a sua semeadura, quero te levar para outro lugar na semeadura. Rico e saudável. Dinheiro venha. É o meu rompimento de direito de nascimento. É profético. Tem todo o poder que você precisa para a liberdade financeira. Você tem o direito divino de dizer, dinheiro venha para mim agora. Dinheiro venha é o meu direito de nascimento. É o meu rompimento do direito de nascimento. E o motivo por isso é uma revelação de Deus, de que Ele deu para a igreja. Agora é apostólico, eu sei que isso é apostólico. A igreja não tem isso, não tinha isso. A igreja não tinha dinheiro venha. Quem vinha para o púlpito falar dinheiro venha? Mas dinheiro venha, mas depois a semeadura veio juntamente com o dinheiro venha. Vocês estão vendo isso? E eu estou a ponto de dizer algo aqui. Eu estou a ponto de dizer algo que é chocante. Isso é o seu direito de nascimento de ser rico, ser rico. Ele morreu, ele se tornou pobre para você te fazer rico.
A prosperidade é o seu direito divino de ter o melhor. É o seu direito. Por que você não pode ter? Eu não vou chamar alguns nomes. Eles dançam metade nu, têm todo o dinheiro que precisam. Por que você é um filho de Deus? Por que você não pode ser abençoado? Por que você não pode estar feliz? Então não ouça essas pessoas falando sobre o seu pastor da prosperidade. Sim, ele da prosperidade, eu também sou. Eu sempre serei um mestre de prosperidade. Eu li esse livro. Esse livro é um livro de prosperidade. E quando você tem a revelação, a prosperidade não diminui seu relacionamento com Deus. Porque as coisas não me fazem feliz. Eu sou um filho de Deus. Eu sou feliz porque eu sou filho de Deus, mas as coisas eu posso ter também. Prepare-se para você semear.